comuns e até de uma certa forma corriqueiras, como o cigarro, como a cervejinha, como coisas assim menores, porque a impressão que passa é que, que esse exemplo está restrito ao uso da droga dita como droga proibida, vamos colocar assim, né? Então, o uso da maconha, a cocaína, o crack, enfim, drogas mais pesadas. Mas a gente tem um dia a dia que está na nossa porta, que está dentro de casa, que é o cigarro, por exemplo, né? Que tem um componente químico absurdo. Nós temos o álcool, né? Normalmente se tem uma latinha de cerveja dentro da geladeira, acessível aos menores, às crianças, aos adolescentes. Você não acha que isso é uma coisa bem primária, assim? Você acha que essas coisas banais que eu estou colocando, que até são como naturalidade, né? Um pai com uma criança no colo fumando um cigarro é uma cena hoje, infelizmente, comum. Você acha que também é nisso, nessas coisas pequenininhas? Acho que pode ser sim também nessas coisas pequenas. Porque é o que eu falei, né? Sobre essa aprendizagem por modelagem. Eu vou vendo, então eu vou vendo que é permitido, então eu sinto vontade, então eu posso também iniciar um uso através disso, né? Seria basicamente a teoria do aprendizado social, né? Eu aprendo conforme a sociedade, né? O meio em que eu vivo. Então o primeiro meio que eu vivo é a família, né? Então eu vendo meu pai fazendo uso dessa bebida alcoólica, desse cigarro, né? Fazendo uso do tabaco e tudo mais, pode sim ser esse incentivo para a criança também. Lógico que talvez isso não seja o fator que vai causar a dependência nessa pessoa, porque aí já pode envolver outros fatores. Mas esse início pode ser sim. Mas você acha que uma dessas drogas é a porta de entrada? Você acha que o cigarro, o álcool, você acha que eles podem ser portas de entrada para drogas mais pesadas, ou você acha que a pessoa, quando se predispõe a usar droga, ela nunca usou nada na vida e vai lá e acende uma pedra de crack? Então, eu costumo dizer que assim, cada indivíduo é único, né? Embora existam situações parecidas na vida das pessoas e tudo mais, cada um é um. Então não tem um padrão para isso? Então não tem, eu acredito que não tenha. Para alguns pode ser que sirva, né, de um início mesmo e uma porta para o uso, o abuso, ou, enfim, de outras drogas, e para outros não necessariamente. Porque eu conheço pessoas que iniciaram o uso, por exemplo, de cocaína quando nunca tinham usado nenhum tipo de droga aos 60 anos, por exemplo. Nunca tinha bebido, totalmente abstinente a álcool, nunca tinha usado tabaco, enfim, nenhum outro tipo de droga. E iniciou o uso em algum momento da sua vida, essa pessoa teve um problema emocional, não soube lidar e acabou indo fazer o uso de cocaína e tornou-se dependente aos 60 anos. Uma preocupação que eu tenho, até como pai, que sou, um filho adolescente, um filho aborrecente, né? É com relação às companhias dos nossos filhos. Então, o pai sempre carrega sobre si a imagem de ser implicante, de estar julgando os amigos dos filhos que não conhece, né? O pai está sempre escutando assim, você não sabe, você está falando, você nem conhece. Mas é porque existe uma preocupação, eu digo como pai, tem milhares de pais e mães aí nos assistindo, que sabe que o que eu estou dizendo é uma realidade dentro dos nossos lares. Até onde os amigos, entre aspas, dos nossos filhos, são os instrumentos para que a droga entre na nossa casa, ou até onde eles são, até onde eles influenciam o suficiente com os seus comportamentos, com os seus usos e costumes para que a droga entre na nossa casa. Então aí nós já podemos entrar assim numa questão, vamos falando do adolescente mesmo, né? A gente já entra nessa questão dessa época, né, que é o adolescente, desse momento que é o adolescente.
Então, assim, a gente sabe que a adolescência, ela tem oscilações de humor, né, os adolescentes têm tudo aquele... Hora eu quero ser pai, parece que eu quero mandar, hora eu quero ser filho, parece que eu quero ser mandado e obedecer ordens, né? Então, hora eu quero uma coisa, hora eu quero outra, eles têm essa flexibilidade, vamos dizer assim, de estar jogando a cada momento com cada situação. E no fim é porque eles estão em busca de uma identidade. Então eles não sabem ainda o que eles querem direito. E acabam sendo flexíveis e inflexíveis a todo tempo. Então, por serem adolescentes e por terem toda essa questão de ambivalência ainda com eles, né, de não saber direito o que eles querem, é claro que, né, se esse adolescente ele vive numa situação já de uma família, vamos dizer assim, mais desestruturada, uma família mais desunida, onde aquele ambiente familiar não seja favorecedor, como deveria ser para ele, é claro que talvez num amigo, né, ele possa buscar isso que ele não está encontrando ali. E às vezes aquele amigo é quem vai oferecer aquela droga para ele de início. E ele vai experimentar, pode gostar e talvez depois, por pressão social dos amigos e para que ele seja aceito naquele grupo de amigos, já que ele não tem o que ele gostaria de ter na casa dele, ele permaneça usando para continuar naquele grupo, né, naquele grupinho, já que o adolescente, né, mais do que ninguém gosta de andar em grupos, então eles têm aqueles padrões de grupos, de vestimenta, né, de falas, muito parecidos. Então, assim, até para fazer parte desse grupo e permanecer nesse grupo, por muitas vezes ele pode, né, vir a fazer novamente por isso. Alguns não têm, às vezes, tanto essa influência, o amigo convida uma vez, olha, vamos lá, vamos fumar um baseado, né, que é na gíria deles, eles colocam assim. Ele vai, ele gosta, depois o amigo às vezes nem precisa oferecer mais, ele gostou e continua. Então também é relativo, mas eu digo assim, os pais precisam estar muito atentos, principalmente nessa hora que entra na adolescência, para isso, né? Para chamar, para conversar, para dialogar, né? Tentar dar a melhor estrutura para esse adolescente, mesmo que não se tenha, vamos supor, pai, mãe, tios e tias em casa, porque às vezes a mãe ela pode ser um pai e uma mãe, às vezes o pai pode ser pai e mãe, ele pode conseguir suprir essa necessidade nesse adolescente, né? Chamando, conversando, dialogando, né? Trazendo esse adolescente para o esteio familiar, mostrando valores e tudo mais. E talvez esse adolescente não se perca naquele meio dos amigos, né? Nós tivemos agora aí 2 casos que se tornaram públicos e até de repercussão nacional, que foram... Instituto de Beleza Silvana, beleza e elegância.